Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Faremos uma leitura responsiva desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. De sorte que vos tornardes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, queremos ouvir a Tua palavra. Tantas pessoas se deslocaram das suas casas até esse lugar, porque creem que aqui o Senhor fala. E o Senhor fala por meio das Sagradas Escrituras, essa que nós acabamos de ler. Ó Espírito de Deus, aplique-as ao nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem-vos assentar? O que faz vibrar o seu coração? Qual o assunto que mais te empolga? Qual o assunto te deixa animado para conversar sobre ele, né? O que movimenta, o que aquece a sua alma? Isso certamente tem tudo a ver com a sua identidade ou com a sua personalidade. Cada pessoa aqui pode ter um gosto diferente por alguma coisa específica. Por exemplo, nós temos aqui pessoas que são apaixonadas por futebol, não é? Tem gente que só consegue começar um assunto falando de futebol. E não tem nada que alegra ele mais do que quando outra pessoa vai falar sobre futebol. E você então tem a oportunidade de na segunda-feira comentar o campeonato brasileiro ou qualquer outro campeonato no qual o seu time está envolvido nele, não é verdade? Então, tem gente que é apaixonada por futebol, tem gente que é mais que apaixonada, é corintiana, né? Campeão brasileiro, antes de acabar. Por exemplo, eu tirei duas frases de gente que é apaixonada por futebol. Um é Eduardo Hugues Galeano, jornalista e escritor uruguaio, e ele diz o seguinte: durante a vida, um homem pode trocar de esposa, de partidos políticos, de religião, mas nunca o seu time de futebol. É claro que nós não concordamos com isso, mas expressa claramente o amor de um homem pelo futebol. Tem outro, Hugo Sanches Marques, técnico de futebol e ex-atacante do Real Madrid, que vai dizer: seja lá quem inventou o futebol, deveria ser honrado como Deus. Ok? Mas tem pessoas que o assunto de futebol não atrai. É um assunto que, quando outro que gosta de futebol vai conversar com ele, o assunto morre na primeira frase. Mas gosta de vinho. Tem gente que gosta de falar de vinho. E aí tem algumas pessoas que vão também expressar a importância do vinho nas suas vidas, como Pasteur.
ele disse que existe mais filosofia em uma garrafa de vinho do que em todos os livros da terra. Né? Ou um indivíduo chamado Gustav, tem gente que concordou, Mahler, que diz o seguinte: uma taça de vinho vale mais do que todas as riquezas. Então essas pessoas, e como elas, outras, certamente quando vai falar de vinho, fala com alegria, com entusiasmo. Mas tem gente que gosta de falar de comida, não é verdade? E aí, George Bernard Shaw vai dizer: não existe amor mais sincero do que aquele pela comida. Mas tem um que eu gostei mais, não achei o autor dessa frase, mas a frase é boa. Diz assim: se você está sentindo um vazio enorme por dentro, coma que é fome. Mas eu quero terminar essa série de assuntos, né, que as pessoas falam com um certo fervor, com alegria, e falar também que às vezes algumas pessoas têm isso pela religião. Elas amam demais a religião e correm o risco até de se tornarem fanáticas religiosamente. E Blaise Pascal, que era um cristão, ele vai dizer o seguinte: os homens jamais fazem o mal tão completamente, com tanta alegria, como quando fazem a partir de uma convicção religiosa. Tem gente que, em nome da religião, faz coisas inacreditáveis. Por amor à sua religião, é capaz de executar o mal. E, meus queridos, quando nós olhamos para o texto, eu consigo perceber claramente, certamente você também, que Paulo está aquecido, Paulo está feliz, Paulo está empolgado. Paulo demonstra nessa carta, com muita clareza, nesses 10 versículos que nós lemos, que existe no coração dele uma alegria, um entusiasmo para escrever para a igreja em Tessalônica. Aquela igreja provocava muito prazer no coração de Paulo, porque aquela igreja tinha uma identidade, ela tinha uma maneira de se comportar, que fez dela, como o próprio texto nos ensina, uma igreja que se tornou referência para toda a igreja no Império Romano daquela época. E quando nós olhamos Paulo ao escrever essa carta, a gente percebe que ele está ali na sua segunda viagem missionária. Essa era uma cidade muito importante daquela época, era uma cidade que tinha águas termais. O nome dessa cidade era Terma, mas por causa da irmã, né, Alexandre o Grande, quis homenagear a sua irmã, por isso colocou o nome na cidade de Tessalônica. Era uma cidade importante, uma cidade turística. E Paulo, então, ele começa a tratar nessa carta a respeito de alguns elementos que demonstravam a identidade daquela igreja. Por isso eu quero tratar com vocês hoje à noite sobre o amor que nós devemos ter pela identidade cristã. Tem muita gente que se aquece para falar de futebol, se aquece para falar do vinho da sua preferência, se aquece para falar de comida, de viagens, de vários assuntos, mas o coração às vezes não está queimando pela fé cristã. E esse texto é um texto que fala sobre o amor pela identidade cristã. Quais as marcas de um indivíduo que é apaixonado por Cristo? A primeira marca que nós percebemos aqui é que ele reconhece a sua eleição. Esse tema da eleição divina, às vezes pode ser para você um tema ainda que precisa ser melhor assimilado, elaborado, mas não é um tema muito complexo. Quando a Bíblia fala sobre os eleitos de Deus, ela vai tratar sobre aqueles que Deus convocou, que Deus chamou para pertencer ao seu povo. Deus escolheu algumas pessoas para pertencer ao seu povo. Geralmente quem tem problema com esse tema são os escolhidos. Os não escolhidos não estão preocupados, porque não é um assunto que lhes interessa. O não escolhido, ele não quer saber quem foi escolhido. É a mesma coisa de você tentar conversar sobre um assunto com alguém que não está interessado no seu assunto. É alguma coisa que você gosta de falar sobre aquilo, mas o outro não tem interesse. O assunto da eleição é um assunto que trata da nossa filiação. Deus chama filhos para pertencerem à sua família, filhos que estão espalhados por toda a terra. E Deus faz isso sem acepção de pessoas, diz a Bíblia. Não importa a nacionalidade, não importa se é homem ou se é mulher. Paulo vai tratar isso quando ele escreve aos Gálatas. Não importa se é criança, se é adulto, onde mora. O importante é que Deus
se revela aos corações dessas pessoas, elas passam a ter um encontro com esse Deus maravilhoso, e esse encontro faz com que elas entendam que a partir desse momento, elas se tornam filhas do Deus Altíssimo. Elas agora têm pai, elas agora têm uma casa, e a casa delas é a casa do próprio Deus, e Deus não somente escolhe essas pessoas para pertencerem à sua família, mas Deus também promete cuidado, proteção, amparo, sustento e vida eterna. E Paulo vai dizer que aquela igreja era uma igreja que reconhecia a sua eleição. A eleição começa em Deus e é fruto do seu amor. Deus nos ama. Acabamos de celebrar a mesa, acabamos de celebrar a ceia, que nos aponta para Cristo, que aponta para a cruz, aonde não pede recompensas. Deus nos ama sem pedir nada em troca. Deus nos ama livremente. Deus nos ama porque aprove a Ele nos amar de maneira incondicional. Ele não quer que você negocie com Ele esse amor, porque Ele é inegociável. É um amor pleno, é um amor eterno. E a igreja de Tessalônica, ela tinha consciência desse amor de Deus para com ela. Ela tinha consciência dessa eleição. Uma eleição que não depende das obras. Se eu for um filho obediente, eu vou ser salvo. Se eu desobedecer, eu perco a minha salvação. Não. Uma eleição que é pautada na palavra de Deus. Quando Deus chama um indivíduo para ser filho, esse filho jamais deixa de ser filho. Por outro lado, é muito estranho um filho que ama desobedecer ao pai que tanto ama. Por isso, irmãos, muito cuidado. Porque se você acredita na doutrina da eleição, se você acredita que você é um eleito de Deus, essa doutrina está diretamente ligada ao seu desprezo pelo pecado. Essa doutrina está diretamente ligada à oposição que você vai fazer agora a tudo aquilo que decepciona a Deus. Não tem como alguém se convencer de que é um eleito, um escolhido, um salvo pelo Senhor Jesus Cristo, mas que vive tendo prazer naquilo que desagrada a Deus. É incoerente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Obediência é fruto de amor. Se você experimentou o amor de Deus, você quer obedecê-lo. Você não vai ter prazer na desobediência. Aquela igreja, ela reconheceu então essa eleição que é eterna, ela é incondicional, ela é pela graça, é graça. Ela é imutável, ela é justa. A salvação, ela começa em Deus e muda a vida do indivíduo. Não é uma melhora. Eu já disse isso aqui uma outra vez, Deus não está interessado em melhorar a sua vida. Deus não quer melhorar a sua vida. Deus tem uma nova vida para te dar. Não é um upgrade. Não é uma reforma. É uma nova vida. Eis que tudo se fez novo. Não dá para consertar a velha vida. Você não pode achar que é possível ficar melhor com Cristo. Não. Cristo, ele vem para te oferecer algo novo. Algo novo. E a eleição nos traz essa consciência de um Deus que nos transforma por completo. E a salvação, essa salvação que nós recebemos de Deus, ela está entrelaçada em 3 cordões que Paulo vai tratar no texto. O primeiro que Paulo coloca aqui é a operosidade da fé. Eu acho essa expressão uma expressão muito linda do apóstolo Paulo. Uma fé operosa, que nós vamos ver Tiago também trabalhar esse conceito. É uma fé que não está apenas no campo da teoria, não é uma fé apenas subjetiva, não é uma fé apenas abstrata, mas é uma fé que está entrelaçada nas nossas atitudes, é uma fé que é operosa. As pessoas percebem claramente as transformações que Cristo tem causado em nós. As pessoas, elas notam com muita facilidade o quanto o Evangelho nos muda a cada dia. É estranho você encontrar um ou outro dizendo que tem a fé cristã, mas as suas obras não correspondem à sua fé, não correspondem à doutrina que aquela pessoa afirma crer. Jesus Cristo, ele combateu veementemente esse tipo de comportamento. E ele combateu com pessoas que se reconheciam como extremamente religiosas. Eram pessoas que tinham todo um arcabouço de doutrina organizado na mente,
mas as obras não correspondiam a essas doutrinas. Nós não podemos ser uma igreja apenas dotada de uma filosofia cristã, de um pensamento cristão, onde nós olhamos para a Bíblia e achamos tudo isso interessante, mas essa Bíblia não transforma o nosso comportamento, não transforma a nossa atitude no trabalho, no colégio, em casa. A sua esposa precisa perceber que o Evangelho te melhora a cada dia. Seu marido precisa perceber que o Evangelho te melhora a cada dia. Seus filhos precisam perceber em você que o Evangelho transforma a sua vida a cada dia. Nós precisamos progredir na fé, e era isso que alegrava o coração de Paulo nessa igreja. Era uma igreja que estava progredindo na fé, era uma igreja que não se contentava em ser estática, mas ela estava sempre buscando uma fé operosa. Uma fé operosa é uma fé que trava guerra contra os ídolos do coração, e era isso que Paulo estava enaltecendo naquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que estava abrindo mão dos seus ídolos. Meus queridos, porque nós temos um problema muito grande. O problema é que às vezes você não tem uma estátua de um deus do Império Romano lá no seu quarto, a quem você adora. Às vezes você não tem um altar a um outro deus ali na sua casa, mas você tem altares no coração. O problema são os deuses do coração. O problema são os ídolos que nós cultivamos na nossa caminhada, amores por coisas e pessoas que nós temos que são maiores do que o amor pelo nosso Deus. E olha, em algum momento Deus vai colocar em xeque os nossos altares da alma. E esses momentos são momentos difíceis, porque às vezes nós usamos até a religião para justificar os nossos altares. E esse altar pode ser alguma coisa até positiva, bonita, bela, como o amor de uma mãe pelo seu filho. Não é que a mãe não tem que amar um filho, claro que uma mãe tem que amar um filho, claro que um pai tem que amar um filho, mas o amor dos pais pelos filhos não pode ser maior do que o amor dos pais por Deus, porque é Deus quem vai te ensinar a amar os seus filhos. Seu amor pelo seu marido não pode ser maior do que seu amor por Deus, porque é Deus que vai ensinar você a amar o seu marido. O seu amor pelo seu trabalho não pode ser maior do que Deus, porque é Deus que vai ensinar você a amar o seu trabalho. Deus é amor. Se você quer aprender a amar todos que estão ao seu redor, se você quer aprender a amar aquilo que Deus tem te dado, você precisa buscar a Deus, porque Ele é o próprio amor, é com Ele que nós aprendemos a amar. Quando nós amamos sem Deus no centro, nós criamos ídolos. Ídolos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que era uma fé operosa, porque eles lutavam contra os ídolos que os cercavam. A abnegação do amor, a operosidade da fé, a abnegação do amor para servirem ao Deus vivo. Amor envolve entrega. Amor envolve execução de coisas aos outros sem esperar retorno. Esse é o amor de Deus. Porque amor que espera retorno não é amor, é negócio. É negócio. Tem muita gente fazendo negócio. Tem muita gente fazendo negócio em nome do amor. Não, não é. Amor que vem de Deus é amor abnegado. É amor que não espera recompensas. É amor que faz, porque foi chamado para fazer, independente de para quem está fazendo e também independente de que o outro faça alguma coisa por você. Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos, porque foi esse o amor que Deus teve por nós. E Paulo também vai dizer que algo que demonstrava a eleição, a salvação daqueles irmãos era a firmeza da esperança, para aguardar o Jesus Cristo vindo dos céus. Vivemos num mundo desesperado. Vivemos um momento onde a esperança se esvai a cada dia. Não sei se você já ouviu falar nos NITs, nos NINIM e nos NENEM no Brasil. São jovens que pertencem à geração Y, aí de 18 a 35 anos, e que estão perdendo o estímulo por viver. Eles não estão encontrando expectativa nenhuma no futuro, e por isso não procuram trabalho, por isso não estudam, porque não acreditam que podem ter uma vida melhor amanhã, e ficam em casa o dia todo sem fazer nada.
E esse é um movimento que já tem milhões de adeptos espalhados pelo mundo inteiro, e não estou dando ideia para nenhum dos nossos jovens. Porque esse movimento revela claramente um grupo de pessoas que perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Começou na Europa, começou na Itália. Alguns adolescentes vinham os seus primos com mestrado, doutorado, sem conseguir emprego. E eles então viram, bom, se meu primo que tem doutorado não tem emprego, eu vou parar agora e vou ficar jogando o dia todo. Porque nós vivemos uma época de falta de esperança completa. Quando olhamos para a situação do nosso país, gente, podemos falar abertamente aqui sem medo. Que esperança nós temos na política do nosso país? É desesperador. Que esperança nós temos numa economia robusta? Estamos apáticos a tudo isso. Por isso que eu não tenho dúvida de que esses momentos que vivemos de turbulência econômica, política, segurança, educação, saúde, nos mostra uma oportunidade de olhar para a esperança eterna. Não deposite as suas esperanças nessa terra, porque nós somos o povo da eternidade. Nós precisamos olhar mais além. Nós precisamos entender que a nossa vida não se resume a isto daqui. Existe algo para nós que vai além disso daqui, porque, com toda sinceridade, um ser humano que vive limitado aos valores e aos sonhos e aos projetos dessa terra, sem nenhuma esperança da eternidade, tem todas as condições para uma vida marcada pela infelicidade, porque essa terra é triste, e não é novidade, nunca foi diferente. Por isso que a promessa de Deus para nós é uma promessa de esperança eterna, e a igreja de Tessalônica mantinha isso na sua identidade, e ela aguardava o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo, então, vai nos mostrar que é uma marca de um apaixonado por Cristo, é o reconhecimento da sua eleição e de todas essas dádivas que recorrem da eleição. Mas Paulo também diz que outra marca de alguém que é apaixonado por Cristo, que vibra na sua fé em Cristo, ele busca a consistência doutrinária. Se você ama Jesus, você quer conhecê-lo. Se você ama a sua fé, você quer entender a respeito dela. Assim como a gente falou sobre outros amores que muitos têm, e você pode ter em algum grau também, pelo futebol, pelo vinho ou por outra coisa qualquer. E alguém que ama o futebol, alguém que ama o seu time, ele vai procurar saber o máximo possível da história do seu time. Quando o seu time nasceu, quem foram as grandes estrelas do seu time, quais os anos que ganhou determinados campeonatos. Ele vai saber um monte de coisa a respeito, porque ele ama o seu time. Quem ama vai tentar descobrir o máximo possível a respeito para fortalecer, reforçar o amor no coração. Quem gosta de comida vai querer aprender a fazer, vai querer fazer cada vez mais pratos elaborados, porque tem uma fascinação por aquilo. Quem gosta de viagens, se torna um pesquisador dos melhores lugares para poder viajar, ele ama fazer aquilo. Então, nós somos motivados por aquilo que nós amamos. Se nós somos se nós amamos a Jesus, nós então também somos motivados a conhecê-lo. Precisamos conhecer Jesus. Não se perca, meu querido, no propósito de vida. O propósito da nossa vida é conhecer a Jesus Cristo a cada dia mais. O propósito da nossa vida é nos envolvermos com tudo aquilo que Ele ensina, com todos os postulados que Ele nos apresenta, e não só com os conteúdos teóricos da fé, mas com a prática do Evangelho. Jesus vai demonstrar claramente que não dá para dissociar prática e a fé, não dá para associar a teoria com aquilo que ele viveu. Jesus misturou as duas coisas, por isso que quando ele pregava, quando ele falava, as pessoas ficavam impressionadas, porque ele falava como quem tinha autoridade, aquilo que ele falava era confirmado pela sua vida. Precisamos conhecer, precisamos entender a palavra, receber a palavra, ter fome da palavra. Paulo vai dizer a Tessalônica no capítulo 2, verso 13, eles seguiram os seus líderes espirituais. Aprendam a cada dia mais também a ouvir os seus líderes espirituais.
Claro, enquanto eles estiverem de conformidade com a palavra. O líder é um espelho, é um exemplo, não só para pregar, não só para falar, não só para ensinar, mas para dizer: vivam como nós vivemos. Esse é o peso do discipulado. Mas não é um discipulado que se limita aos pastores da igreja, não é um discipulado que limita aos presbíteros, é um discipulado de todo aquele crente que é convocado para isso. Nós somos convocados para sermos espelhos de outros. Os pais precisam contar para os filhos a respeito de uma fé que eles vivem. Filho, o sonho do papai é que você seja tão crente quanto o papai. Olhe para o papai, olhe para a mamãe, olha para a nossa fé. É essa fé que nós queremos que você tenha. É muito curioso, porque às vezes tem pais que querem que seus filhos sejam melhores do que eles. E quando seus filhos olham para eles, os seus filhos se sentem desestimulados a prosseguir e progredir na carreira cristã. Todos nós somos espelhos da fé em Cristo e precisamos nos atentar a isso. Quando nós olhamos para os líderes daquela época, os apóstolos e toda a liderança da igreja, eram homens e mulheres que sofriam por Cristo. E eles então encorajavam as igrejas a continuarem amando a Jesus, a abandonarem os seus ídolos. E por isso eles sofriam também. Sofriam preconceito, porque eles não amavam as coisas que aquela geração amava. A igreja hoje não é diferente. Se você não compactuar com um pensamento vigente, você vai pagar as consequências. Você vai sofrer com isso. As pessoas vão te discriminar, elas vão dizer que você está indo por um lado que elas jamais concordariam. Não se preocupe, porque nós fomos chamados para viver o Evangelho está em outra direção. O apóstolo Paulo vai dizer que uma outra marca de alguém que é apaixonado por Cristo é que ele obedece o seu chamado. Eles não foram apenas receptores da palavra, mas eles também foram propagadores, transmissores da palavra. Se eu amo a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu preciso espalhar essa notícia. É muito interessante. Eu vou voltar ao exemplo do time de futebol. Porque time de futebol retrata bem o âmago daquilo que nós estamos falando. Você vê alguém que gosta muito do seu time catequizando o filho. A mãe vai fazer um enxoval, ele vai na casa lá de esporte para comprar a camisa do time antes do neném nascer. E aí existe todo um doutrinamento, para que aquele filho torça para o determinado time que ele quer. É impressionante quando o filho tem uma certa idade e resolve torcer para outro. A frustração do pai ou da mãe. Mas existe uma catequese, existe um discipulado para que o filho siga o time. E às vezes você quer convencer um amigo para torcer para o seu time. E existe energia, existe desejo desse convencimento, provar que o time... Eu não vejo às vezes os irmãos fazendo isso com a fé. O mesmo aquecimento para com a fé cristã. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: se Jesus é o maior valor que nós temos, se Jesus é tudo para nós, se Jesus é o nosso Senhor e Salvador, se Jesus é a razão da nossa vida, nós precisamos falar sobre Ele e dele para as outras pessoas. É claro, tendo um comportamento que confirme aquilo que nós estamos propagando e falando. Fomos chamados, e aquela igreja se tornou uma referência em toda a Macedônia e Acaia, porque ela vivia o Evangelho, ela pregava o Evangelho, ela falava do amor de Jesus, e por isso chamou a atenção de toda a região ao seu redor. Como igreja presbiteriana da Gávea, nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos como uma igreja que ama Jesus mais do que todas as outras coisas. Isso não vai acontecer se cada membro da igreja não tiver o compromisso de amar a Jesus sobre todas as coisas. Por isso, uma igreja que tem a marca do amor dela por Cristo, que tem a identidade cristã, ela reconhece a sua eleição, ela tem consistência doutrinária, ela obedece ao seu chamado e, por último, ela tem a segurança eterna. Ela sabe que Jesus Cristo está preparando um lugar. Jesus Cristo foi para nos esperar para o grande encontro. Apocalipse vai tratar isso de uma maneira belíssima.
A noiva, um dia, que é a igreja, vai encontrar com o noivo nos ares. Os nossos nomes estão arrolados no livro da vida. E há de chegar o momento em que nós estaremos com Cristo e com Ele viveremos para todo sempre. Era isso que aquecia o coração dessa igreja. Por isso as pessoas naquela época, elas não estavam desesperadas ou preocupadas com a morte, porque a morte significava o grande encontro. Nós cantamos isso aqui hoje. Eu vi muita gente cantando. Santo, 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 quero te ver. Só tem um jeito de vê-lo. Ou ele volta, ou a gente vai. Quem canta isso não pode ter medo da morte. Quero te ver. Pastor, mas eu tenho tantos valores, tantas coisas aqui, eu não posso. Pode. Aliás, quando a morte chega, não tem jeito, vai mesmo. Não é? A gente tem que começar a olhar para a morte numa perspectiva positiva. Ela em si não é positiva, porque ela é uma consequência do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo a transformou numa perspectiva positiva. Porque em Jesus, morte para nós agora significa encontro. Morte para nós agora significa vida plena e eterna. Esse é o poder do Evangelho. Tem muita gente pedindo um monte de coisa para Jesus. Pedindo uma casa nova, pedindo um emprego melhor, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo um monte de coisa. E Jesus muitas vezes nos dá, porque Ele é bom. Mas o que mais a gente tem que pedir é o desejo e o anseio para encontrar com Ele. Assim como uma noiva deseja encontrar o noivo, quando a porta da igreja se abre e ela olha para frente e ela vê no altar o seu noivo a aguardando. Não tem momento de expectativa maior para uma mulher do que esse, né? De encontrar com seu noivo na celebração de casamento. Esse é um momento marcante, faz parte do imaginário masculino, mas muito mais feminino. Nós precisamos desenvolver esse imaginário, precisamos colocar na nossa mente conteúdos que nos remetem ao grande encontro, o encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não tenha dúvida, isso vai aliviar muito a nossa jornada na terra. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que não tem problema nenhum você gostar de futebol, de vinho, de comida, da sua religião, da sua igreja. Tudo isso são coisas, todas essas são coisas maravilhosas e tantas outras que nós praticamos e gostamos. Mas nada pode ser maior do que o nosso amor por Jesus. Nosso coração precisa queimar de amor por Jesus, porque foi Ele quem nos deu a vida e a vida eterna. E à medida que o nosso amor por Jesus aumentar, nós teremos uma fé operosa, um amor abnegado, uma firmeza na esperança, vamos desejar conhecê-lo a cada dia mais, obedeceremos ao nosso chamado e descansaremos na segurança da vida eterna. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos escolheu, e que seja isso que aqueça os nossos corações. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, somos a Tua igreja, Teu povo, separado, com tantos outros irmãos espalhados pela terra, Te amando também, buscando o Senhor, glorificando ao Teu nome. Ó Deus, e nós estamos aqui, meditando nesse texto que nos convoca, que nos convida para termos um amor cada vez mais intenso pelo Senhor e pela Tua causa. Aqueça os nossos corações, ó Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor fez na igreja de Tessalônica. Um povo que Te ama, um povo que vibra com o relacionamento, tanto contigo como com os irmãos de fé. Ó Deus, derrame sobre nós da alegria de termos uma vida marcada pela Tua presença, com uma fé operosa, com um amor abnegado. Ó Deus, desenvolva em nós uma espiritualidade
cada vez mais sólida na Tua palavra, na vida de oração. Que sejamos, Deus, uma igreja que tem como identidade o amor ao Senhor sobre todas as coisas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.